Bom, galera, no nosso curso aqui, nessa playlist de matemática básica, chegou a hora da gente estudar o que? A equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau, para ela ser chamada dessa forma, né, é preciso aparecer o que? O x ao quadrado. Então, quando a gente vê uma expressão com esse formato aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, e isso se configura, né, numa equação do segundo grau. Mas para isso existe a condição. Qual é a condição? O a não pode ser zero, porque se for zero, some o x quadrado. Se sumir o x quadrado, não é mais equação do segundo grau, tá? Quando a equação tem o a, tem o b, tem o c, tem que ter o a, né? Pelo menos um ali, né? Quando não tem nada, tem um 1 na frente do x ao quadrado. Quando ela não tem b, por exemplo, ela se torna uma equação incompleta, que é o caso da número 1. Ó. Essa número 1 é uma equação do tipo ax quadrado mais c, né? Igual a zero, sendo c nessa aqui negativo. Essa equação incompleta, a gente não precisa usar a fórmula de Bhaskara que a gente fala, né? Basta a gente fazer o quê? Ó? Jogar esse número lá para o outro lado. Quando muda do lado da equação, muda o sinal. Então aqui vai ficar 2x ao quadrado igual a 50. Olha lá. Então x ao quadrado é igual a 50 sobre 2. Ou seja, x ao quadrado é igual a 25. Quando a gente termina essa conta aqui, ó, a operação inversa da potência, né, seria a raiz, a radiciação. Então a gente fala que o x é igual a mais ou menos, é importante botar esse mais ou menos, tá? A raiz de 25, ou seja, tem dois valores para o x. O x é 5 positivo, tá? Ou então o x é menos 5. Lembrando que a raiz de 25 em si é só 5, tá, gente? Esse mais ou menos fica na frente da raiz. Aí a gente tem ali as duas raízes da equação do segundo grau. É possível também uma equação do segundo grau não apresentar quem? O c, igual essa número 2. Essa equação ela já tem um formato assim, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. E aí tem uma curiosidade, né? Que já já eu vou falar, ó. Não sei se você vai perceber. Nessa equação, o que a gente faz? A gente vai trabalhar com a evidência. O que eu botar em evidência? X ao quadrado é o mesmo que x vezes x, ó. Menos 6x é igual a zero. Colocar o termo em evidência, a gente vê o fator comum aqui, ó. Se você reparar, tem um x que é comum nas duas partes da conta. Você pega esse x, coloca ele do lado de fora, do parênteses, tá? Dentro do parênteses fica esse outro x, que ficou ali, e o menos 6. E agora, para um produto dar zero, gente, um dos fatores tem que ser zero. Tu nunca vai ter, não vai ter como tu multiplicar dois números e dar zero se um deles não for zero, tá? Então, ou esse cara é zero, ou o x é zero, ou então o x menos 6 é igual a zero. Ou seja, ou o x é zero, ou o x é 6. E aí, qual é a situação que eu queria curiosa que eu queria mostrar a vocês? Toda vez que a equação não tem esse b, tá vendo? As raízes são simétricas, ó. Uma é positiva, a outra é negativa. Quando a equação não tem o c, uma raiz vale sempre zero, tá? Então, qual é a condição para uma equação de segundo grau? Uma raiz ser sempre nula, não ter o c ser igual a zero. Se não apresentar o c, né? Aí sim, uma raiz vai ser sempre nula, beleza? Então, ó, vamos para mais um agora uma equação completa. Então, lembrando aqui a vocês que esse vídeo, né, é de equação do segundo grau dentro desse contexto da matemática básica, de você descobrir as raízes, né? Dependendo do concurso, tu aprofunda um pouco esse estudo, né? E aí tu vai ver aqui também no canal, só que numa outra playlist, né? Playlist específica de equação do segundo grau. Aqui é aquela equação do segundo grau que você precisa fazer dentro de outros assuntos da matemática, quando tu vê caiu numa equação do segundo grau. Às vezes tu tem essa dificuldade, aqui vendo esse vídeo tu não vai ter mais, tá? De resolver uma equação. Bom, essa aqui, ó, já é uma equação completa. O que é uma equação completa? Aquela equação que você vê lá o A, que você vê o B, tá? E que você vê o C também. Mas como assim? O A é quem multiplica o x ao quadrado. O A, no caso, é 1. O B é quem multiplica o x, que é 1 também nessa questão. E o C vale menos 12. E aí entra aquela formulazinha, né? A formulazinha de Bhaskara. A gente fala que o delta é sempre b ao quadrado, ó,
menos 4 vezes A vezes C. A gente sabe também que o x, né, a raiz ali, é um menos B. Eita, deu uma travadinha. Menos B mais ou menos a raiz de delta, olha lá, sobre 2 vezes o A. E aí vamos lá, trocando, dando nome aí a cada um, né? Do nada ficou grande aqui, né? Só um minuto, gente. Pronto. Ó, o que a gente vai fazer? Delta é B ao quadrado, o B é 1, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. Então, o delta vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 12, menos 4 vezes menos 12, menos vezes menos vai dar positivo, e 4 vezes 12 é 48. Coisa linda, então, porque o delta ali pra gente vai ser 49, né? Então, ó, continua a conta. X é igual a menos B, o B é 1, então vai ficar menos 1 mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes o A, que é 2 vezes 1. Para fechar a conta, ó, menos 1 mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2. Uma raiz é quando no meio é menos, então é menos 1 menos 7 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a menos 8 sobre 2, que é o mesmo que menos 4. Olha lá. Você já viu a aula de regra de sinais, para você não errar essa partezinha da conta? Se não assistiu, assiste lá. Aqui dentro dessa playlist. Menos 1 mais 7 sobre 2 vai ser o quê? 6 sobre 2, que é o mesmo que 3. Então a gente tem as duas raízes, menos 4 e 3. Ele que é a menor, né? A menor raiz é menos 4. Lembrando que tem um outro jeito de resolver a equação do segundo grau, principalmente nesse estilo, quando A é 1, que é a soma e produto, que também está aqui na playlist, que você pode assistir o vídeo e pegar ali de uma forma um pouquinho mais rápida, com treino, né? Para você desenvolver esse tipo de conta. Vamos uma última questão, ó, uma outra equação do segundo grau. Agora, ó, o A sendo, o Azão, né, sendo 3, o Bzão sendo menos 8 e o Czão sendo 4. Trocando na fórmula de Bhaskara vai ficar assim, ó, vamos direto. Delta é igual a B ao quadrado, menos 8 ao quadrado, o menos 4, que já é da fórmula, vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 4. Então vai ficar delta é igual a 64, menos, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4 dá 48. E então delta é 16. Vamos continuar. X é igual a menos B. O B já é menos 8, então vai ficar menos 8, ó, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 16, sobre 2A. Cuidado, hein? O A é 3, então é 2 vezes 3 aqui pra gente. Então vai ser assim agora o desenrolar dessa conta, ó. X é igual a esse menos com menos conflito, vai dar 8 positivo, mais ou menos 4 sobre 6. Uma raiz é 8 menos 4 sobre 6, que é o famoso 4 sobre 6, que se eu simplificar é 2 terços. A outra raiz é 8 mais 4 sobre 6, que é 12 sobre 6, que se eu simplificar vai dar 2. Temos as duas raízes. Aí ele falou para você chamar de Azinho a maior raiz. Azinho é maior que B. Então, esse cara vai ser o nosso Azinho, a maior raiz, o B é a menor raiz, no caso, 2 terços. E no final ele pede a relação A quadrado mais 3B. Então, trocando ali para finalizar nossa aula, ó, o Azinho é 2, 2 ao quadrado, mais 3 vezes o B, que é 3 vezes o 2 terços. Esse 3 multiplicando com 3 dividindo vai passear. 2 ao quadrado é 4, mais 2 vai dar, é isso mesmo, vai dar ele, o famoso 6, ó, lá na letra B. Valeu? Espero que tenha entendido, espero que tenha clareado um pouquinho essa parte de equação do segundo grau para vocês.